Uma das coisas interessantes que existe hoje, que não existia no início da física, é uma separação entre o que a gente chama de física experimental, que é a física dos laboratórios, dos instrumentos e tal, que fazem as medidas das entidades que a gente está interessada, desde uma pessoa que está interessada em ótica, astronomia e está desenvolvendo telescópios ultramodernos, com uma pessoa que está interessada na estrutura da matéria e que está então estudando detectores de partículas, por exemplo, no laboratório na Suíça, lá no Large Hadron Collider, no LHC. E você se pergunta então, e o outro lado, que é esse lado teórico, que são pessoas que constroem modelos matemáticos para tentar descrever e organizar os resultados dessas medidas experimentais. Então, por exemplo, só um exemplo bem simples, um astrônomo que mapeia o movimento de Marte no céu, olhando onde está Marte hoje, onde está Marte daqui a uma semana, daqui a 2, daqui a 3 meses, e usando esse movimento de Marte com relação às constelações, consegue construir uma teoria da gravidade e as leis da gravidade. Por exemplo, Kepler foi o primeiro que fez isso, usando os dados de um astrônomo chamado Tycho Brahe. O Tycho Brahe, então, fez as medidas da posição de Marte nos céus e, usando essas medidas, o Kepler, que era mais teórico do que observador em astronomia, construiu uma teoria que descrevia as equações, as leis do movimento planetário, as 3 leis do movimento planetário. E esse tipo de tradição, então, começou a ficar cada vez mais clara no século XVII, em que houve uma separação entre aqueles que construíam modelos matemáticos e os que construíam os instrumentos em conversa com essas pessoas. Então, os físicos experimentais e os físicos teóricos, eles têm um trabalho complementar. Vamos dizer que você seja um físico de partículas e você tem um modelo que prevê a existência de uma nova partícula da natureza que tenha uma carga positiva, que tenha uma determinada massa. Você então vai conversar com os físicos experimentais para dizer, olha, eu vou precisar testar se a minha teoria está certa ou está errada. Isso faz parte da fundação do método científico, né, de você ter uma hipótese e que você quer verificar essa hipótese, e para isso você precisa então ter uma observação experimental que possa verificar ou não essa hipótese. Se ela funcionar, ótimo, você então constrói esse instrumento, observa ou não essa partícula, né? Se você não observar essa partícula, então você muda o seu modelo e tenta achar outro modelo que tem uma nova partícula, e assim a gente vai ampliando a nossa visão da realidade nessa conversa entre os teóricos experimentais. Mas a partir de 1950 e 60, mais ou menos, essa conversa foi ficando cada vez mais difícil, porque os físicos teóricos foram ficando cada vez mais ousados, né? E os modelos foram ficando cada vez mais, vamos dizer assim, ambiciosos, e começaram a extrapolar as teorias que nós temos para energias muito altas, para distâncias muito grandes, em que fica muito difícil você construir instrumentos capazes de fazer esses testes. Então, um exemplo muito famoso hoje em dia é o seguinte: mais ou menos em meados da década de 60, 1965, 3 ou 4 físicos previram a existência de uma partícula chamada bóson de Higgs, Higgs boson em inglês, né, que fazia parte do que a gente chama de modelo padrão das partículas elementares. Essa partícula só foi ser descoberta em 2012, ou seja, 55 anos depois das previsões teóricas, porque para você medir essa partícula, você teria que construir máquinas gigantescas, as maiores máquinas já construídas na história da ciência, né? Porque as energias necessárias para você sintetizar uma partícula dessas são altíssimas. Então, essa separação entre a ambição dos físicos teóricos e a capacidade dos físicos experimentais é muito grande hoje em dia, mas sem as físicas experimental, a gente não pode saber se as nossas ideias teóricas estão certas ou erradas, né? Então essa conversa é essencial, mas está ficando cada vez mais difícil, vamos dizer assim, porque os físicos teóricos, quando eles não têm dados, eles tendem a ser um pouco fantasiosos, vamos dizer assim, né? Então você tem uma abundância hoje em dia de grandes teorias e tal,
que a gente não tem a menor possibilidade de serem testadas ainda. Se você gostou desse vídeo, dê um like, compartilhe. Aproveite para assinar o canal e ative as notificações.